O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo conspirasse para tornar aquele momento inesquecível. Teresa, com o coração apertado como um fado antigo, estendeu a mão para tocar o rosto de Clara, mas os dedos dela se detiveram no ar, frios como o vento que subia do rio. Eu não posso mais, Teresa, murmurou Clara, a voz embargada, os olhos verdes marejados de lágrimas que não caíam. Era o fim, ali, na varanda do pequeno apartamento em Alfama, onde outrora riam de promessas sussurradas ao som de guitarras portuguesas. Teresa sentiu o mundo ruir não com estrondo, mas com o silêncio ensurdecedor de um adeus não pedido. Como podia ser? Ontem ainda sonhavam com uma vida juntas, entre os azulejos coloridos e os cheiros de pastéis de nata. Hoje, Clara virava as costas, deixando para trás um vazio que doía mais que qualquer saudade. Teresa recuou, o peito arfando como se tivesse corrido uma maratona pelas ruas íngremes de Lisboa. Porquê? Diga-me porquê, implorou, a voz rouca, e quando nas paredes caiadas que testemunharam tantos beijos furtivos. Clara hesitou, os lábios tremendo, mas o que saiu foi um sussurro devastador, porque eu te amo demais para te arrastar para o meu inferno. E então, sem mais uma palavra, ela desceu as escadas estreitas, o som dos saltos ecoando como um réquiem. Teresa ficou ali, petrificada, o coração sangrando em silêncio. Naquele instante, o que da vida fisgou. O amor, em Portugal, nem sempre era eterno como as lendas dos mares de Camões. Às vezes, era uma onda que te levava para o abismo. Dias se transformaram em semanas, e Lisboa, com sua melancolia inerente, parecia conspirar contra a cura de Teresa. Ela era uma jovem de 28 anos, nascida nas ruas empedradas de Alfama, onde o fado não era só música, mas o pulso da alma portuguesa, cheio de dor e paixão entrelaçadas. Filha de um pescador do Tejo que partira cedo demais para o além-mar e de uma mãe que tricotava redes de memória no terraço, Teresa crescera entre o sal do rio e o açúcar das festas de São João. Estudara literatura na Universidade de Lisboa, devorando essa de Queiroz e os versos de Sofia de Melbreiner, sonhando com mundos onde o amor transcendia as convenções. Mas o real era mais cru, em uma sociedade ainda marcada pela tradição católica, onde as procissões de Nossa Senhora de Fátima ecoavam com hinos de pureza, ser lésbica era navegar contra a corrente, um segredo guardado como um tesouro frágil. Clara havia entrado na vida dela como um vendaval de verão em Cascais. Elas se conheceram há 2 anos, em uma noite de fado no Senhor Vinho, um dos templos da canção lisboeta. Teresa, sozinha com um copo de ginginha nas mãos, ouvia Amália Rodrigues ecoar estranha forma de vida, quando Clara, uma turista de Porto com sotaque nortenho suave, sentou-se ao lado. Essa música me faz lembrar de casa, disse Clara, os olhos brilhando como dor ao pôr do sol. Conversaram até o amanhecer sobre livros, sobre o peso das expectativas familiares, sobre o sonho de uma Portugal moderna onde o amor não precisava de máscaras. Clara, com 26 anos, era designer gráfica, filha de uma família de vinicultores no Vale do Douro, onde as vinhas se entrelaçavam como amantes proibidos. Seu riso era como vinho verde, fresco, efervescente, irresistível. O romance floresceu devagar, como as flores de jasmim que perfumavam as ruas de Alfama. Passeios de elétrico pelo Chiado, mãos dadas escondidas sob casacos, piqueniques em Belém, partilhando pastéis quentes enquanto falavam de futuro, uma casa em Sintra, com vista para o Palácio de Contos de Fadas, filhos adotivos correndo entre os jardins. Teresa imaginava tudo. Casamentos civis em 2010 haviam aberto portas, mas o estigma persistia, especialmente no interior. Vamos fugir para o Alentejo, brincava Clara, onde o sol queima as diferenças. Mas sob a superfície, há sempre sombras em Portugal. A família conservadora de Clara, devota aos santos e às tradições, que via o amor dela como um pecado venial. A separação veio como um trovão em céu claro. Após aquela noite fatídica, Teresa vagueava pelas ruas como um fantasma. Ligava para Clara, mas as chamadas caíam no vazio. Mensagens lidas, sem resposta. O apartamento, outrora um ninho de sussurros, agora era um túmulo de memórias. A manta tecida à mão que Clara trouxera de Porto, o colar de conchas do Algarve que pendia esquecido. Amigas como Maria, uma fadista de voz rouca que tocava viola no bairro Alto, tentavam consolá-la. O amor em Portugal é como o fado, dói para ser bonito, dizia Maria, servindo um copo de moscatel.
Mas as palavras não curavam o corte. Uma tarde chuvosa, Teresa decidiu confrontar o passado. Pegou o comboio para Porto, o coração batendo ao ritmo das rodas sobre os carris. O Douro a recebia com sua beleza selvagem, em costas verdes salpicadas de vinhas, o rio serpenteando como um segredo. Clara morava em uma casa antiga em Ribeira, com varandas de ferro forjado viradas para a água. Teresa bateu à porta, as mãos trêmulas, o cabelo molhado colando ao rosto. Quem abriu foi a mãe de Clara, Dona Isabel, uma mulher de rosto severo como as pedras do rio, o rosário pendurado no pulso. Ela não está, disse secamente, os olhos faiscando julgamento. Mas Teresa insistiu e foi então que viu, pela janela entreaberta, Clara, rindo com um homem alto, de terno impecável, os braços entrelaçados em um abraço que partiu o que restava do seu coração. Reação? Não era possível. A traição a golpeou como uma maré alta. Ela fugiu de volta a Lisboa, o comboio agora um veículo de tormento. Noite após noite, revivia a cena, o riso de Clara, falso como uma máscara de carnaval. Como podia? As promessas, os toques suaves nas costas durante as cestas preguiçosas, os sonhos partilhados, tudo ilusão? Teresa mergulhou em um vórtice de dúvida, questionando cada memória. Em uma festa de Santo António, entre sardinha assada e manjerico, encontrou-se com amigos, mas o riso soava oco. Clara te traiu com um noivo arranjado pela família, sussurrou Maria uma noite, após um copo mais. Eles querem terras, herança. Portugal ainda tem casamentos por contrato, minha querida. A revelação queimava, não era só amor perdido, era uma teia de tradições que sufocavam o individual. Mas o conflito se aprofundava. Teresa, impulsionada por uma raiva que misturava saudade e fúria, escreveu cartas, não digitais, mas à mão, em papel pautado como nos velhos romances de Teixeira Gomes. Como pudeste-me abandonar por vinhas e ouro, rabiscava, as lágrimas borrando a tinta. Enviou-as para Ribeira, mas o silêncio persistia. Então veio o primeiro vislumbre de verdade, uma carta de volta, não de Clara, mas de um primo distante, um jovem progressista de Vila Nova de Gaia. Clara não te traiu por escolha. Há algo mais sombrio. O que? Teresa sentiu o estômago revirar. Partiu novamente para o norte, desta vez de carro, serpenteando pelas estradas sinuosas do Douro, onde os miradores ofereciam vistas que curavam a alma ou a partiam mais. Ao chegar, encontrou Clara na adega familiar, rodeada de barris de vinho envelhecido, o ar cheirando a uvas fermentadas e terra úmida. Clara estava mais magra, os olhos fundos como poços de tristeza. Vá embora, Teresa. Por favor. Mas desta vez, Teresa não obedeceu. Segurou-a pelos ombros, sentindo tremor no corpo amado. Diga a verdade, ou eu morro aqui mesmo de saudade. As palavras saíram aos soluços. Clara confessou o noivado forçado, a pressão da família para unir as vinhas aos negócios de um primo ambicioso. Eles me ameaçaram, ou eu me casava, ou perdia tudo, a casa, o nome, a herança que sustenta minha mãe doente. Mas a chocante revelação veio como um raio, e há pior. Eu estou grávida, Teresa. Não dele, mas de um erro do passado, antes de ti. Eu escondi para te proteger, para não te manchar com meu caos. O mundo de Teresa desabou novamente, mas desta vez com compaixão misturada à dor. Grávida? De um erro, um caso fugaz em Coimbra, anos atrás, antes de Clara abraçar sua verdade. Ela carregava uma criança não planejada, um segredo que a família usava como arma para forçá-la ao altar. Eu te amava tanto que pensei, se eu partisse, tu seguirias em frente, livre, soluçou Clara, caindo nos braços de Teresa. Ali, entre os barris que ecoavam histórias de gerações, o conflito atingiu o ápice, amor versus tradição, indivíduo versus clã. A família de Clara irrompeu na adega, o pai furioso com olhos de touro bravo, a mãe chorando salmos. Isso é pecado. Volta à razão, gritou o homem, mas Teresa, com a coragem de uma portuense, enfrentou-os. O pecado é prender uma alma por ouro. Portugal mudou, o amor não é mais prisão.
A briga se estendeu pela noite, vozes e quando como trovões no Douro. Palavras cruéis foram trocadas, acusações de imoralidade, ameaças de deserdar. Clara, exausta, desmaiou e o pânico uniu todos em um táxi para o hospital em Porto. Na sala de espera, sob o cheiro de desinfetante e o tic-tac de relógios, Teresa segurou a mão da mãe de Clara. Ela é sua filha, não uma propriedade, murmurou. Dona Isabel, com o rosário entre os dedos, baixou a cabeça. Eu sei. Mas o medo. O medo de perder tudo, como perdemos o teu pai no mar. Pela primeira vez, uma ponte, a humanidade por trás da rigidez, a vulnerabilidade portuguesa que o fado tanto canta. Clara acordou estável, o bebé a salvo. Nos dias seguintes, em uma trégua frágil, Teresa ficou ao lado dela, cuidando com chás de camomila e histórias de livros. Conversas profundas floresceram sobre o peso da herança, sobre como Portugal, terra de exploradores, ainda explorava seus filhos com expectativas arcaicas. Clara revelou mais. O erro fora um relacionamento tóxico, forçado pela solidão universitária, e a gravidez, um milagre não buscado, mas agora amado. Quero criar esta criança livre, como nós sonhávamos. A traição inicial se revelava não como infidelidade, mas como sacrifício. Clara afastara Teresa para poupá-la da família, do escândalo, da gravidez que complicaria tudo. O romance renascia devagar, como as vinhas após a poda. Passeios pelo Douro em barco rabelo, mãos dadas abertamente agora, desafiando olhares. Teresa, com sua alma de lisboeta, trouxe leveza, piqueniques com queijos da Serra da Estrela, noites de fado em casa, onde cantavam aí moraria com vozes trêmulas. Mas o clímax veio em uma reunião familiar na casa solarenga de Ribeira. O pai de Clara, endurecido por anos de solos inférteis e dívidas, confrontou-as. Isto acaba aqui. Escolhe a família ou ela. Clara, com a barriga arredondando sutilmente sob o vestido de linho, ergueu-se. Eu escolho nós. A criança, Teresa, e o amor que Portugal prometeu na Constituição, igualdade para todos. Silêncio. Então, lágrimas. O pai, quebrado, admitiu. Eu temi perder-te como perdi a minha irmã, que fugiu por amor e nunca voltou. Abraços desajeitados, promessas de terapia familiar, de um futuro onde tradição e progresso dançavam sardana. Meses passaram e o Douro testemunhou o nascimento. Uma menina, batizada de Sofia, como a poetisa que cantava liberdades. Teresa e Clara, agora inseparáveis, mudaram-se para uma casa modesta em Sintra, com jardim de mimosas e vista para o mar. O casamento veio quieto, em uma capela laica em Lisboa, com amigos e Maria tocando viola. Não era perfeito, sombras de dúvida persistiam, olhares de vizinhos em Alfama sussurravam, mas era humano, um amor forjado no fogo da separação, temperado pela verdade chocante que as unira mais forte. Teresa, olhando Sofia adormecida ao colo de Clara, sorria. Imaginar um futuro, agora, vivia-o. Em Portugal, onde o fado chora mas a saudade cura, o amor lésbico não era mais segredo, mas hino. E assim, sob o sol eterno do Tejo, elas teciam sua tapeçaria, rica em emoções, bordada com azulejos de esperança. A luz da manhã filtrava pelas persianas de madeira em Sintra, pintando listras douradas no chão de azulejos antigos. Teresa acordava cedo, como sempre, o hábito de Alfama colado à pele. Ao lado, Clara dormia ainda, o peito subindo e descendo em ritmo sereno, Sofia aninhada no berço improvisado de Vima ao pé da cama. Era uma paz conquistada a duras penas, mas real como o orvalho nas florestas de eucaliptos que rodeavam a casa. Teresa se esgueirava para a cozinha, onde o bolo de café chiava no fogão a gás, o aroma misturando-se ao de pão fresco da padaria local. Pensava na jornada, da dor lancinante da separação à revelação que as salvara. Mas curas, em Portugal, eram como vinhos do Douro, precisavam de tempo para amadurecer e, às vezes, sedimentos subiam à superfície. Enquanto o café coava, Teresa folheava um livro de poemas de Fernando Pessoa, o heterónimo Alberto Caeiro sussurrando sobre a natureza simples do sentir. Amar é dar o que não se tem, lia baixinho e sorria amargamente. Ela dera tudo, coração, sonhos, até a dignidade na adega daquela noite chuvosa.
Clara, por sua vez, carregava culpas como mochilas de peregrinos a Fátima. A gravidez, outrora segredo, agora era bênção visível. Sofia, com olhos verdes herdados da mãe e cachos escuros de Teresa, ria gorgolejando, alheia aos dramas adultos. Mas a família de Clara pairava como nuvem de tormenta. O pai, Sr. Manuel, enviava cartas esporádicas, rígidas, mas com um afrouxamento sutil, como cuida-te, filha. O vinho deste ano está bom, se quiseres provar. A mãe, Dona Isabel, visitava às escondidas, trazendo compotas de figo e olhares que misturavam amor e penitência. Um dia, a calmaria rompeu. Maria, a fadista, ligou de Lisboa. Vem cá, Teresa. Há algo que precisas saber sobre Clara antes de ti. O tom era grave, como o prelúdio de um fado de Coimbra. Teresa hesitou, o telefone quente na mão, mas a curiosidade, ou o resquício de desconfiança, venceu. Deixou Clara com Sofia e pegou o carro, serpenteando pela A5 até a capital, o mar à esquerda brilhando como promessa traída. No bairro alto, Maria esperava em um café escondido, o ar carregado de fumo de charutos e conversas sussurradas. Senta-te, disse a amiga, servindo um copo de aguardente. Clara não te contou tudo sobre o erro em Coimbra. As palavras caíram como pedras no Tejo. Anos antes, Clara, estudante de arte na velha universidade, envolvera-se não com um namorado casual, mas com um professor casado, um homem de influência que prometia mundos e entregava só mentiras. O caso fora escandaloso, sussurros nos corredores, olhares de julgamento das colegas devotas. Quando Clara descobriu a gravidez, o homem negou tudo, ameaçando sua carreira. Ela abortou? Não, continuou Maria, os olhos baixos. Escondeu, fugiu para Porto, mas o trauma. O trauma moldou-a. Por isso ela te afastou, medo de repetir o ciclo, de te magoar como for magoada. Teresa sentiu o chão tremer. Não era só uma gravidez acidental, era uma ferida aberta, sangrando em silêncio. De volta a Sintra, o confronto veio ao entardecer, quando o sol tingia o palácio da Pena de Rosa. Clara, embalando Sofia, percebeu o rosto sombrio de Teresa. O que foi? Diz-me. As lágrimas vieram primeiro, depois as palavras. Por que me escondeste o resto? O professor, as ameaças, eu teria estado contigo. Clara empalideceu, o corpo enrijecendo como casca de sobreiro. Eu quis proteger-te, como protegi a mim mesma. Em Portugal, mulheres como nós. Carregamos segredos como cruzes. Se eu contasse, terias ficado por pena, não por amor. A discussão escalou, vozes e quando no jardim onde hortênsias azuis balançavam ao vento. Pena? Isso é o que achas do nosso amor? Uma caridade, gritou Teresa, o coração revivendo a traição inicial. A noite caiu pesada, como um manto de veludo negro. Elas dormiram separadas pela primeira vez desde o nascimento de Sofia, Teresa no sofá da sala, enrolada em uma manta de lã alentejana, Clara no quarto com a bebé choramingando. Sonhos assombraram Teresa, visões de Clara jovem, sozinha em Coimbra, o claustro da universidade como prisão, o professor rindo enquanto ela soluçava. Acordou ao amanhecer, o peito doendo, e encontrou Clara na cozinha, olhos inchados, uma carta aberta na mesa. Era do Sr. Manuel, volta para casa, Clara. O noivo espera. Esquece essa loucura em Sintra. A pressão recomeçava, como ondas que não param. Teresa, impulsionada por uma determinação feroz, pegou o telefone e ligou para Dona Isabel. Venha cá. Precisamos falar como mulheres, não como inimigas. A sogra chegou ao meio-dia, de autocarro de Porto, o rosto marcado por rugas de preocupação, um cesto de pêssegos maduros na mão. Sentaram-se no terraço, o ar perfumado por jasmim, Sofia engatinhando aos pés. Teresa falou primeiro, a voz firme mas compassiva, eu sei do passado de Clara em Coimbra. O homem que a feriu. Vocês, como pais, deviam protegê-la disso, não empurrá-la para outro. Dona Isabel baixou a cabeça, o rosário tilintando. Nós sabíamos. Pouco. Ela escondeu para nos poupar vergonha.
Em nossa terra, no Douro, a família tudo, mas às vezes, esmaga. Lágrimas caíram e pela primeira vez, histórias fluíram. A irmã perdida do Sr. Manuel, que amara uma mulher em segredo e emigrara para a França, cortando laços. A própria juventude de Dona Isabel, reprimida por um casamento arranjado. A reconciliação veio devagar, como um fado que começa triste mas termina em esperança. Clara, ouvindo da porta, juntou-se a elas, as mãos trêmulas estendidas. Mãe, eu amo Teresa. Sofia precisa de nós duas, não de mentiras. Abraços desajeitados, promessas sussurradas. Dias depois, o Sr. Manuel apareceu, sem anúncio, o chapéu na mão, o orgulho rachado como terra seca. Eu errei, grunhiu, olhando para Sofia. Esta neta merece um avô, não um ditador. O jantar familiar estendeu-se pela noite, com bacalhau à brás e vinho do Porto, risos misturando-se a silêncios pensativos. Não era perdão instantâneo, feridas profundas demoram, mas um começo, tecendo laços novos em uma tapeçaria velha. Enquanto isso, o amor de Teresa e Clara se reavivava em gestos pequenos, caminhadas pela Serra de Sintra, mãos dadas sob carvalhos centenários, noites lendo contos de fadas portuguesas para Sofia, vozes entrelaçadas. Mas o conflito externo persistia. O ex-noivo, o ambicioso primo de Clara, não aceitava a recusa. Cartas ameaçadoras chegavam, falando de disputas por terras, de escândalos na vila. Ele quer vingança, confidenciou Clara uma noite, o medo nos olhos. Teresa, com o fogo de uma lisboeta, contratou um advogado em Lisboa, uma mulher lésbica de meia-idade, que ria das ameaças. Em 2025, Portugal protege o amor. Vamos ganhar. O clímax se aproximou em uma audiência em Porto, o tribunal cheirando madeira polida e justiça tardia. O primo, com terno caro e sorriso falso, alegava promessas quebradas, herança roubada. Mas Clara, de pé, a mão de Teresa na sua, testemunhou com voz clara: meu corpo, meu amor, minha vida, não são barganha. Testemunhas fluíram, Dona Isabel, declarando minha filha merece felicidade, não correntes. Maria, cantando um fado de força feminina no intervalo. O juiz, um homem idoso de olhar sábio, bateu o martelo. O amor não se herda, constrói-se. Vitória, amarga doce, com o primo saindo derrotado, mas o veneno da inveja plantado. De volta a Sintra, sob estrelas que pareciam olhos de anjos, Teresa e Clara dançaram na sala, Sofia dormindo ao som de uma morna cabo-verdiana no rádio. Nós sobrevivemos, sussurrou Teresa, beijando a testa de Clara. E seremos mais fortes. O romance, agora maduro como um vinho tinto, florescia em profundidade, conversas sobre o futuro, planos para uma pequena galeria de arte em Sintra, onde designs de Clara e ilustrações de Teresa contariam histórias de amores livres. Portugal, com sua alma dividida entre tradição e revolução, espelhava-as. Das marchas do orgulho em Lisboa às romarias quietas do interior, o caminho era de equilíbrio. Mas a humanização veio na perda sutil. O Sr. Manuel, enfraquecido por um coração cansado, pediu perdão em seu leito. Eu fui explorador, como os antigos, mas esqueci de explorar o coração. Morreu em paz, vendo Sofia pela última vez, deixando uma herança não de ouro, mas de lição. O amor verdadeira herança é o que liberta. No funeral, sob chuvas douroenses, Clara chorou, mas ergueu-se com Teresa ao lado, um farol na neblina. O outono em Sintra trazia um manto de folhas avermelhadas, como se a serra se vestisse para um baile melancólico. Teresa observava da janela da galeria recém-inaugurada um espaço pequeno, com paredes de pedra e prateleiras de livros velhos, onde quadros de Clara capturavam a essência do Douro em traços fluídos e esboços de Teresa narravam contos lésbicos inspirados em figuras históricas portuguesas, como as freiras de Odivelas que trocavam cartas de afeto proibido. Sofia, agora com 6 meses, engatinhava pelo chão de madeira, perseguindo sombras de luz filtrada pelas vidraças. A vida parecia um rio calmo, mas Teresa sabia, em Portugal, calmarias precedem tempestades, como o mar antes do temporal atlântico. A galeria atraía visitantes, turistas de Bruxelas encantados com os azulejos, locais de colares curiosos com as narrativas que era. Uma tarde, uma mulher entrou, alta, com cabelo grisalho preso em coque e olhos penetrantes como os de uma águia.
Chamo-me Ana, disse, estendendo a mão. Vi o anúncio no jornal. Sou historiadora especializada em mulheres na literatura portuguesa. Conversaram horas sobre Carolina Michelis de Vasconcelos, a filóloga alemã que amara uma portuguesa em segredo no século XIX. Ana era abertamente lésbica, viúva de uma vida partilhada em Évora, e via em Teresa e Clara ecos de sua própria jornada. Vocês são corajosas, elogiou. Em minha época, esconder era regra. Mas o idílio quebrou com uma carta anónima, deslizada sob a porta da galeria ao fechar. Sabemos do teu segredo sujo. A criança não é de sangue puro. Paga os pomos. O coração de Teresa gelou, chantagem, vestígio do primo derrotado? Mostrou a Clara naquela noite, na cozinha iluminada por uma lâmpada de azeite, o cheiro de sopa de couve pairando. Clara leu, o rosto esbranquiçando. É ele. Ou alguém da família estendida. Eles odeiam ver-nos felizes. O conflito reassistia, agora com garras de medo pela Sofia. Noites insones se seguiram, Teresa vigiando portas, Clara abraçando a filha como escudo. Decidiram investigar. Com a ajuda de Ana, que conhecia arquivos em Lisboa, viajaram à capital. A Biblioteca Nacional, com seus salões de mármore e cheiro de pergaminho, tornou-se aliada. Folhearam jornais antigos, rastreando o primo, ligações a grupos conservadores, murmúrios de defesa da família tradicional em fóruns online. Ele não agia sozinho, concluiu Ana, sobre óculos. Há uma rede, como nos velhos tempos da Inquisição, sussurros em vez de fogueiras. A revelação chocante veio de um contacto. O chantagista não era só o primo, mas um tio distante, um padre em uma paróquia do Douro, que pregava contra desvios morais aos domingos. Ele sabe da gravidez de Coimbra, sussurrou Clara, as mãos tremendo. Como? Eu enterrei isso. A traição se ramificava, como videiras selvagens. De volta a Sintra, confrontaram Dona Isabel por telefone. Tio Joaquim? Ele sempre foi zeloso, mas... Ele descobriu por confissão minha, anos atrás, admitiu a mãe, voz quebrada. Eu confessei o meu silêncio sobre ti, e ele jurou guardar segredo. Mentira. A dor de Clara era palpável, família, outrora porto seguro, agora traiçoeira como o Tejo em cheia. Teresa, com pragmatismo lisboeta, sugeriu, denunciamos. A lei protege-nos. Mas Clara hesitava, ele é padre. Escândalo na igreja. Destruiria o que resta da família. O ápice veio em uma noite de tempestade, relâmpagos rasgando o céu de Sintra como feridas. Bateram à porta, o tio Joaquim, de batina encharcada, olhos fanáticos brilhando. Arrependei-vos, trovejou, agitando uma Bíblia. Esta união é abominação e a criança, fruto de pecado, será amaldiçoada. Sofia chorou no berço e algo em Teresa explodiu. Saia! O teu Deus prega amor, não ódio. Portugal evoluiu além de ti. Clara, pálida mas firme, acrescentou, tio, tu ouves confissões, mas não absolves. O meu pecado foi amar antes de saber amar verdadeiramente. Agora amo livre. A discussão se tornou um duelo verbal, o padre citando Levítico, elas respondendo com artigos da Constituição, igualdade, dignidade. Vizinhos acordaram, luzes acendendo nas casas próximas. Ana chegou, alertada por mensagem, e com ela, um inspetor de polícia amigo, discreto mas firme. Chantagem é crime, padre. E odiar em nome de Deus, outro. O tio recuou, murmurando maldições, mas o dano estava feito. A semente do medo plantada em Clara, que passou dias em silêncio, questionando se merecia aquela paz. A cura veio através da arte, como sempre em Portugal. Clara pintou uma série, Sombras do Douro, telas onde vinhas escuras se entrelaçavam com raios de sol, simbolizando amor emergindo da opressão. Teresa escreveu um ensaio para um jornal que era A Inquisição Moderna, quando a família trai.
Publicado no Expresso, gerou debate, cartas de apoio de todo o país, de Porto a Faro, mulheres partilhando histórias semelhantes. Até o bispo local interveio, repreendendo o tio em particular, forçando uma retratação humilde. Eu errei. Orai por mim. Com o veneno expulso, o romance de Teresa e Clara aprofundou-se em rituais diários, manhãs de café na varanda, tardes na galeria ensinando Sofia a traçar linhas com giz, noites de conversas ao luar, onde perdoavam o passado. Tu salvaste-me de mim mesma, disse Clara uma vez, beijando a palma da mão de Teresa. E tu me ensinaste a lutar, respondeu ela. Sofia, crescendo, balbuciava mama para ambas, um bálsamo para almas feridas. Mas a humanização estendia-se além. Ana tornou-se mentora, convidando-as para um retiro em Évora, onde mulheres lésbicas de toda a lusofonia se reuniam, portuguesas, brasileiras, angolanas, tecendo redes de solidariedade. Ali, sob os templos romanos, partilharam fados e samba, curando coletivamente. De volta, a galeria floresceu, hospedando exposições sobre amores escondidos na história portuguesa, atraindo multidões. O conflito com a família evoluiu para visitas regulares, o tio Joaquim ausente, mas Dona Isabel trazendo agora não só compotas, mas livros sobre direitos LGBTQ+, lidos em segredo. Em uma primavera florida, celebraram o primeiro aniversário de Sofia com uma festa no jardim. Amigos de Lisboa e Porto, Maria cantando Grândola, Vila Morena em versão Quer, o ar cheio de risos e cheiro de churrasco de sardinhas. Teresa, olhando Clara dançar com a filha, sentiu o coração pleno. A separação dolorosa revelara não só verdades chocantes, mas a força de um amor que, como o vinho do Porto, envelhecia nobre, resistindo a todas as provas. Verão em Sintra era um sonho febril, o calor úmido abraçando a pele, o ar carregado de eucaliptos e flores silvestres, o palácio da pena erguendo-se como um castelo de contos onde princesas amavam princesas. A galeria de Teresa e Clara tornara-se ponto de encontro, um farol para almas marginais em uma Portugal que avançava, mas tropeçava em raízes conservadoras. Sofia, agora um furacão de um ano, corria entre as pernas dos visitantes, rindo com a inocência que desarmava preconceitos. Mas sob a superfície idílica, novas sombras se insinuavam, não de fora, mas de dentro, como ervas daninhas em um jardim bem cuidado. Clara começou a mudar sutilmente. Noites em claro, olhando para o teto com olhos distantes, como se o dor a chamasse de volta. O que é? Perguntava Teresa, traçando círculos suaves nas costas dela. Nada. Saudades da família, talvez. Mas Teresa via mais, desenhos inacabados na mesa, garrafas de vinho do Porto pela metade, um cansaço que não era só de mãe recente. Uma manhã, encontrou um diário escondido sob a cama, páginas cheias de dúvidas. Será que Sofia merece esta vida nomade? E se eu for fraca demais para protegê-la? O coração de Teresa apertou. A revelação da gravidez e o passado em Coimbra haviam deixado cicatrizes, e agora, com a estabilidade, o medo de falhar brotava. O conflito interno de Clara se manifestou em uma viagem a Porto para o aniversário do pai, não do falecido Sr. Manuel, mas um memorial na adega familiar. Teresa ficou em Sintra com Sofia, confiando, mas o instinto inquietava. Dias depois, Clara voltou mudada, mais quieta, com um brilho culpado nos olhos. Foi bom ver todos, disse, evitando o olhar. Mas rumores chegaram via Dona Isabel. O primo apareceu, Teresa. Falou com Clara em particular. Sobre negócios. E o passado. A traição, outrora externa, agora sussurrava sedução interna, não romântica, mas de segurança, de herança que Clara, como filha do Douro, sentia pulsar nas veias. Teresa confrontou-a naquela noite, o luar filtrando pelas cortinas como testemunha silenciosa. Diga-me a verdade. Ele te ofereceu algo? Clara desabou, lágrimas quentes, terras, estabilidade para Sofia. Ele disse que o tio Joaquim se arrependeu, que a família perdoa-se-eu. Se nós visitarmos mais. Mas eu recusei. Só que... E se for melhor para ela? Uma infância no Douro, com avós, tradições, em vez de Sintra excêntrica? A discussão foi um vendaval, Teresa acusando fraqueza, Clara defendendo raízes. Tu não entendes.
Lisboa é cosmopolita, mas o norte é sangue. Eu sinto falta de pertencer. Palavras cortantes voaram, ferindo como facas de ourives alentejanas. A separação iminente pairava, um fantasma da primeira ruptura. Teresa, ferida, saiu para caminhar pela serra, o caminho de trilhos úmido de orvalho noturno, pensando em fugas históricas, como as poetisas de Queluz que se escondiam em conventos para amar. Voltou ao amanhecer, encontrando Clara embalando Sofia, rosto inchado. Eu amo-te, mas tenho medo, confessou. O passado me assombra, o professor me fez duvidar do meu valor. E se eu não for suficiente para vós? Teresa ajoelhou-se, pegando as mãos dela, tu és tudo. Mas não podemos curar sozinhas. Vamos buscar ajuda. A terapia veio via Ana, que recomendou uma conselheira em Lisboa, especialista em traumas queer e maternidade. Sessões semanais no Chiado, em um consultório com vista para o Tejo, onde palavras fluíam como o rio, Clara desfiando no velo do passado, Teresa admitindo ciúmes irracionais nascidos da separação inicial. Nós somos como as moras encantadas, brincou a terapeuta, presas em castelos de medo, mas livres para voar. O processo era doloroso, noites de choro, silêncios pesados, mas revelador. A traição de Clara era medo de abandono e quando a perda do pai dela no mar. Enquanto isso, a galeria enfrentava seu próprio teste. Uma exposição sobre amores proibidos no Império Português atraía protestos de um grupo conservador, liderado por ecos do tio Joaquim. Piquetes na porta, cartazes com cruzes, slogans de família tradicional. Maria organizou contra-manifesto, fadistas cantando hinos de liberdade, artistas de rua pintando murais de arco-íris nos muros. Teresa e Clara, de mãos dadas na entrada, enfrentaram os olhares, vocês destroem a nossa cultura, gritou um homem idoso. Não, nós a enriquecemos, rebateu Clara, voz firme pela primeira vez em semanas. A mídia cobriu, o público elogiou a resiliência, o Correio da Manhã debateu. A galeria sobreviveu, mais forte, com doações fluindo de aliados lusófonos. O romance se reavivou em gestos poéticos. Teresa compondo um poema para Clara, inspirada em Florbela Espanca, Mulher, és a minha pátria inteira, lida ao pôr do sol em Cabo da Roca, o fim da terra europeia. Clara respondendo com um retrato de Teresa e Sofia, traços delicados capturando a luz nos olhos delas. Sofia, sentindo a tensão, tornava-se ponte, suas gargalhadas forçando sorrisos, seus abraços derretendo gelo. Uma viagem ao Algarve selou a reconciliação, praias de areia dourada em lagos, onde o Atlântico lambia os pés, e elas juraram, sob estrelas cadentes, nada nos separa novamente. Mas a verdade chocante veio de Dona Isabel, visitando com malas cheias de roupas de bebé. Clara, há algo que o teu pai deixou, uma carta para ti, para o dia em que duvidasses. Lida à mesa, sob luz de vela, palavras do Sr. Manuel, escritas em leito de morte, confessando seu próprio amor juvenil por um marinheiro, reprimido por vergonha familiar. Não repitas os meus erros, filha. Ama sem correntes. Lágrimas coletivas, um bálsamo. Clara, liberada, queimou o diário de dúvidas na lareira, cinzas voando como fênix. O outono deu lugar ao inverno, com festas de Natal em Sintra, árvore adornada com conchas do Tejo, bacalhau cozido e rabanadas, Dona Isabel cantando vilancicos com Sofia no colo. A família expandia-se, incluindo Ana como tia honorária. Conflitos persistiam, um telefonema do primo, ignorado, mas o amor de Teresa e Clara era agora rocha, profundo, erudido mas inabalável. Em uma noite nevada rara, deitadas com Sofia entre elas, sussurraram sonhos, expandir a galeria, escrever um livro juntas sobre amores lésbicos portugueses. Portugal, terra de saudades, ensinava que a verdadeira chocante verdade era a resiliência do coração. O inverno em Sintra envolvia a casa em um abraço gelado, mas o fogo na lareira e o calor de corpos entrelaçados mantinham o frio à distância. Teresa acordava com o som de Sofia tagarelando no berço, um idioma próprio de balbucios e risos, enquanto Clara preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, pão de milho torrado, o aroma evocando cozinhas alentejanas. A galeria hibernava, portas fechadas até janeiro, dando espaço para introspeção.
Mas a calmaria era ilusória, como o Tejo sob gelo fino, correntes profundas moviam-se abaixo. Clara anunciou a gravidez surpresa em uma manhã de janeiro, o teste de farmácia ainda úmido na mão. Outro milagre, disse, olhos brilhando com mistura de alegria e pavor. Teresa, atordoada, abraçou-a forte. Vamos ter uma família maior. Mas o anúncio reabriu velhas feridas, memórias da primeira gravidez, escondida e traumática. Clara consultava o diário médico, mãos trêmulas. E se for como antes? Complicações? Teresa, para acalmar, planejou consultas em Lisboa com a obstetra que Ana recomendara, uma mulher de Faro com sotaque sulista acolhedor. A notícia se espalhou, trazendo ondas de apoio e julgamento. Dona Isabel chegou com malhas tricotadas e rezas a Santa Ana, protetora das mães. Deus abençoa, mas cuida-te, murmurou, beijando a barriga ainda plana de Clara. Maria enviou um cesto de ginginha sem álcool e uma viola afinada para cantar ao bebê. Mas sombras surgiram. O tio Joaquim, excomungado informalmente pela diocese, espalhou boatos em Porto. Aquela união profana atrai mais pecados. O primo, rancoroso, ligou anonimamente. Parabéns. Mas quem é o pai desta vez? A chantagem recomeçava, agora com tom de veneno doce. O conflito escalou quando Clara recebeu uma proposta, herança condicional do tio, terras no Douro, se ela voltasse à razão e criasse as crianças como deve ser. Eles acham que tu és influência má, confidenciou a Teresa, voz embargada. A discussão irrompeu na cozinha, pratos chacoalhando. Aceita? Por dinheiro, acusou Teresa, ciúme misturado a medo. Não. Mas e Sofia? E este bebé? Estabilidade não é pecado. Clara chorou, fugindo para o jardim, onde a geada cobria as rosas como açúcar. Teresa, arrependida, seguiu-a, encontrando-a sentada na terra fria. Perdão. Eu temo perder-te para as raízes que te puxam. A reconciliação veio em uma viagem ao Douro, não para confrontar, mas para curar. Alugaram uma casa em Pinhão, em costas de vinhas adormecidas sob neve leve, o rio gelado refletindo céus cinzentos. Passeios de barco, embrulhadas em chalos de lã, falando de medos. Clara admitindo a tentação da herança, é o legado do pai, mas não o amor. Teresa confessando inseguranças de ser a lisboeta cosmopolita, sem raízes profundas. Fizeram um ritual, queimaram a proposta do tio em uma fogueira à beira-rio, cinzas dissolvendo na água como promessas quebradas. Nós somos a nossa herança, jurou Clara, beijando Teresa sob um carvalho antigo. De volta, o romance floresceu em preparativos, pintando o quarto do bebé com murais de mares portugueses, escolhendo nomes, talvez Beatriz, como a rainha que amava livremente. A galeria reabriu com uma exposição sobre maternidades que era em Portugal, atraindo mães lésbicas de todo o país, partilhando histórias em círculos de chá de ervas. Ana moderou um painel, sua voz grave quando ser mãe no amor das mulheres é revolucionar a tradição. Mas o ápice veio em março, com uma ecografia, gêmeos. 2 corações, sussurrou a doutora, e Clara desmaiou de emoção, Teresa segurando-a como âncora. A gravidez trouxe desafios físicos, enjoos, inchaços, mas também laços mais profundos. Noites de massagens com óleo de amêndoa, Teresa lendo poesia de Natália Correia para a barriga de Clara. Amor é fogo que arde sem se ver. Sofia, intuitiva, acarinhava a mãe, balbuciando irmãozinho. Dona Isabel mudou-se temporariamente para Sintra, cozinhando caldeiradas e ensinando Teresa receitas douroenses, uma ponte de gerações. Eu errei antes, admitiu a sogra uma noite, mas ver-te com Clara é ver graça. Contudo, a traição externa golpeou. O primo, aliado a um tabloide sensacionalista, publicou um artigo difamatório, herdeira do Douro abandona a tradição por estilo de vida alternativo. Fotos roubadas da galeria, insinuações sobre a paternidade dos bãos. O escândalo explodiu nas redes, hashtags de ódio misturando-se a apoio. Clara, de cama por stress, soluçou, eles nos caçam como bruxas.
Teresa, furiosa, contratou advogados novamente, mas escolheu contra-ataque público. Uma entrevista no RTP, voz calma. Nosso amor é português, apaixonado, resiliente. Os bãos nascerão em liberdade, não em julgamento. A resposta foi avassaladora. Mensagens de solidariedade de celebridades, como a fadista Cuca Roseta, petições online, até o Presidente da República tuitando sobre diversidade como força nacional. O tabloide retratou-se, o primo silenciado por processos. Na calmaria pós-tempestade, Clara e Teresa celebraram com um piquenique em Monserrate. Queijos, azeitonas, vinho verde diluído, Sofia correndo entre palmeiras. Nós vencemos outra vez, disse Clara, mão na barriga. E seremos invencíveis. A humanização culminou no parto, em maio, sob céus de cintra azuis como azulejos. Gêmeos, um rapaz, Francisco, e uma rapariga, Mariana, nascendo com choro vigoroso no Hospital de Lisboa. A sala de parto encheu-se de lágrimas, Dona Isabel rezando, Maria cantando baixinho um fado de berço, Ana segurando Sofia. Teresa, exausta de segurar a mão de Clara, beijou a testa suada dela. Tu és minha heroína. Os dias seguintes foram de ninho, família expandida, noites de amamentação partilhada, sussurros de canções de embalar. Com 4 crianças, não 3, mais Sofia, a casa pulsava de vida. Conflitos menores surgiam, noites sem sono, discussões sobre divisão de tarefas, mas resolvidos com humor e toques suaves. A galeria evoluiu para centro comunitário, oferecendo workshops para famílias quer. Portugal, em 2025, celebrava o 11º Orgulho de Lisboa com desfiles maiores e elas marcharam, bãos nos carrinhos, bandeiras arco-íris tremulando. A separação inicial, com sua verdade chocante, provara ser o catalisador, de dor uma tapeçaria rica de amor, família e perdão. O verão retornava a Sintra com fúria gentil, sol filtrando através de folhas densas, o ar vibrando com cigarras e memórias. A casa agora era um caos organizado, berços alinhados no quarto, brinquedos espalhados como tesouros de piratas, o cheiro de leite e lavanda impregnando tudo. Teresa e Clara, mães de 3, Sofia com 2 anos, os gêmeos com 3 meses, navegavam o cotidiano com uma graça exausta, mas radiante. Francisco choramingava por fome, Mariana dormia como anjo, Sofia ditava ordens com autoridade de primogênita. Mama Clara, lê, exigia, empurrando um livro de contos de fadas reescritos, onde princesas salvavam princesas. A galeria prosperava como nunca, exposições rotativas sobre famílias do arco-íris em Portugal, com contribuições de artistas de Luanda, São Paulo. Ana, agora sócia honorária, organizava palestras, Maria tocava fados adaptados, sua voz rouca transformando dor em hino. Mas o sucesso trazia inveja, sussurros delas acham-se melhores em cafés locais, ecos do passado. Teresa ignorava, focada no essencial, o amor que construíra tijolo por tijolo. Um outono, Clara recebeu uma carta selada com lacre antigo, convite para um festival de vinhos no Douro, em nome da família. Vem, traz as crianças, pedia Dona Isabel. É hora de unir o que foi partido. Hesitação, memórias de adegas frias, julgamentos velados. Mas Clara, mais forte, aceitou. A viagem foi épica, comboio para Porto, depois carro pelas curvas do rio, vinhas douradas saudando como velhas amigas. A adega familiar, outrora palco de confrontos, agora enfeitada com guirlandas de uvas, recebia-as com braços abertos, primos distantes, tias risonhas, até ecos remotos do tio Joaquim, ausente mas perdoado em ausência. O festival era celebração pura, provas de vinhos tintos robustos, danças folclóricas ao som de concertinas, crianças correndo entre barris. Sofia dançava com primos, os gêmeos adormecidos em alcofas macias. Dona Isabel, radiante, servia filhós e rabanadas, sussurrando a Teresa, obrigada por a trazer de volta. Tu és família agora. O clímax emocional veio ao entardecer, no Miradouro. Clara ergueu uma taça, voz clara. Este vinho é como nós, envelhecido em dor, mas doce em união. Pela família que escolhemos. Lágrimas, aplausos, um abraço coletivo que curou fissuras antigas.
De volta a Sintra, o romance de Teresa e Clara entrava em maturidade serena. Passeios vespertinos pela serra, bãos no carrinho duplo, mãos dadas trocando olhares que diziam tudo. Lembras da varanda em Alfama? Perguntou Teresa uma noite, estrelas salpicando o céu. O adeus que não foi? Clara sorriu, e a verdade que nos salvou, o meu medo, a tua força. Escreveram juntas um livro, Saudades de Dois Corações, memórias ficcionalizadas de sua jornada, publicado por uma editora que era em Lisboa, best-seller em feiras do livro de Guadalajara a Frankfurt. Conflitos menores persistiam, birras de Sofia, noites de cólicas dos gêmeos, mas resolvidos com paciência portuguesa, chá de tília e conversas profundas. Dona Isabel mudou-se permanentemente, tricotando meias para netos, contando lendas do Douro à lareira. A comunidade crescia, um grupo de apoio para mães lésbicas em Sintra, liderado por elas, onde histórias fluíam como o Tejo. Anos se dobraram como páginas de romance. Sofia na escola, aprendendo fado e futebol, os gêmeos engatinhando, depois correndo, e quando risos pela casa. A galeria expandiu, anexando um café com pastéis de nata e leituras poéticas. Teresa, agora autora reconhecida, palestrava em universidades, Clara expunha em galerias de Porto, reconciliada com raízes. O grande teste veio aos 5 anos dos gêmeos, uma crise de saúde para Clara, ecos do stress passado, fadiga crónica, diagnosticada como burnout materno. Meses de repouso, Teresa assumindo tudo, coração apertado de medo revivido. Não me liaves, sussurrou Clara na cama do hospital. Nunca, prometeu Teresa, beijando dedos frios. A recuperação foi lenta, mas vitoriosa. Terapia familiar, retiros em Spaspas do Alentejo, onde massagens e conversas dissolveram tensões. No 10º aniversário da separação inicial, dezembro de 2035, imagine-se, reuniram a família em Alfama, jantar no Senhor Vinho, onde se conheceram. Fados ecoaram, Maria cantando Estranha Forma de Vida com twist feliz. Sofia, 10 anos, ergueu taça de sumo, pelas mamãs que nos amam mais que tudo. Lágrimas de riso, abraços. Dona Isabel, grisalha mas jovial, brindou, de dor a isto, Deus, ou o destino, tem humor português. Teresa, olhando Clara através da mesa, recordava o adeus na varanda, o mundo ruindo. Agora, construído de novo, mais alto. O amor lésbico delas não era conto de fadas sem espinhos, mas epopeia humana, que drama de emoções, romance de toques suaves, humanismo de perdões. Em Portugal, terra de navegadores e saudades, elas haviam navegado o abismo, emergindo com uma família tecida em fios de resiliência. E assim, sob o Tejo eterno, Teresa imaginava não mais um futuro incerto, mas um presente pleno, onde a verdade chocante da separação se revelar o maior dom, a si mesmas, livres para amar.